Alô, amigos, um abraço a todos que estão com a gente em mais um programa da Popenfar, aqui na TV Cidade, canal 14. Olha, eu vou tirar a máscara, porque aqui, essa sala aqui, está toda esterilizada, fica mais fácil para a gente falar. Então, seguindo todos os ritos de segurança, tudo tranquilo. Então, logo eu sair daqui, eu coloco minha máscara de novo, ó. Não estou tocando a mão nela. E recomendo, não saiam na rua sem máscara. Evitem, mantenha a distância, a situação é séria. Por isso nós vamos falar hoje, e não podia ser diferente, sobre os cuidados que devemos ter. Essa epidemia é real, está aí. E está sendo recomendado muito atenção especial às pessoas idosas. E a Popenfar, que tem no seu quadro aposentados, quer participar também, sim, pedindo a todos, porque a Popenfar abriga os aposentados e hoje mais de 1/3 da nossa população são idosos. Faz parte da Popenfar. Como é para ter cuidado especial com os nossos idosos, é mais do que justo que se faça. Nós temos que ter todos os cuidados possíveis e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Mas também há um detalhe, não podemos nós descuidar. Esse vírus aí não curou o restante das doenças que nós idosos temos. Lembra quantas vezes eu falei aqui que é bom nós estamos envelhecendo e a longevidade é uma realidade, mas tem seu preço. Seu preço são as doenças que aparecem ao natural em nosso organismo por motivo que estamos ficando mais velhos. Aí vem a diabetes, coração, rins, fígado, vem coluna, joelho, quadril, tudo por cima. Essas doenças não ficaram curadas com o coronavírus, não tem nada disso não. Esse vírus que está é perigoso, é silencioso, é traiçoeiro, nós temos que ter cuidado sim, mas não podemos também deixar de lado os outros problemas que nós tínhamos, porque nós vamos ficar atentos somente em um detalhe, esquecendo outro que é muito importante, é ficar atento com a nossa pressão, colesterol, triglicerídeos. Esses são exames que você tem que procurar seus médicos para fazer e para se manter com saúde. Então nós temos que unir as duas coisas. Mais tarde vamos falar, unir 3 coisas. Tem que unir a saúde num todo, nas nossas doenças normais e com o vírus que aí está, e também a economia. Tem que ter tudo junto. Nós vamos salvar as pessoas, em primeiro lugar a vida, tudo bem, salvamos as pessoas. E depois, como mantê-las elas vivas, se não vamos ter mais condições? Não é ela mesmo, isso é para ter cuidado e achar um meio termo. E deixar que os nossos técnicos façam. Tem especialistas pagos e muito bem pagos para fazer. Então eles acham uma solução de como fazer que tudo se torne possível. Que anda junto, lado a lado. Esses cuidados todos que temos que ter, sim. Vamos ficar em casa, vamos usar máscara, mas também temos que ter cuidado das doenças que já existiam. E não pode ficar de lado. E também torcer que essa doença não contamine também a economia, porque sem ela não tem nada para a gente chegar. Uma depende da outra. Nós vamos conversar no programa de hoje com um experiente, com grande vivência também, com o Eduardo Eloy. Eduardo, um prazer ter no programa. Olá, amigos. Eu vou fazer o mesmo procedimento, vou tirar a minha máscara com segurança, assim como o Raimundo Cora fez, pegando ela pela alça, não tocando nela com as mãos, para poder melhorar a nossa comunicação. O que estamos vivendo no mundo é uma epidemia que vivemos em outras épocas, mas essa vem de maneira mais agressiva. Essa tem uma particularidade muito grande que ela vem... Estamos lutando contra um inimigo invisível.
e não estamos, muitos países não estão sabendo como lidar. Nossa cidade, hoje, ela está com 82 casos. Farroupilha tem 82 casos de coronavírus confirmado. Você, amigo, você, amiga, se sentir qualquer sintoma relacionado a essa doença, a Prefeitura está disponibilizando, através da Secretaria de Saúde, a UPA Coronavírus, para poder estar recebendo esses casos. Você liga no telefone 0800, que eu vou passar aqui, é o 0800 645 7950. Fala diretamente com o médico, quem está atendendo lá é o Dr. Gabriel, e ele lhe encaminha para a UPA Coronavírus, que fica no bairro São Luís. O que eu aconselho a vocês: sentiu qualquer sintoma, ligue o 0800 645 7950. E cuidado, porque estamos lutando contra um inimigo invisível e perigoso. Silencioso também. É, perigoso. Nós mesmos, que já estamos com uma certa idade, estamos com uma imunidade mais baixa, ela vem mais agressivo. Eu mesmo sou portador de diabetes, hipertensão, cardiopatia, já sofri infarto, já passei por procedimento cirúrgico. Tenho uma imunidade baixa, então temos que tomar bastante cuidado, porque essa doença ela é perigosa. Eduardo, eu quero aproveitar essa oportunidade para saudar o Reginaldo da Rádio Fetapergues, Rádio e TV Fetapergues, que está com a gente também. Estão com a gente também para esse melhor entendimento e a melhor cobertura. E quando a gente conta com pessoas como o Reginaldo, o caso do Glacier, aqui nós estamos tranquilos, porque nós vamos orientar a nossa população e que eles fiquem atentos mesmo. Você tocou num ponto aí, o diabetes. O diabetes tem que ter uma assistência permanente, como é o pessoal do coração. E esses não podem ficar eternamente fechados dentro de casa sem buscar um acompanhamento. Então, mas que faça com todos os cuidados e seguindo os protocolos de higiene. Mas não deixe de ir consultar seu cardiologista, seu ortopedista, com problema de pulmão, onde for. Se está em tratamento, se tem um acompanhamento a fazer, o faça. Faça com segurança. Faça com segurança. Não esqueça da máscara. Peça para uma pessoa levar, se for idosa, uma pessoa encaminhar, conduzir, mas não deixe de fazer esse acompanhamento, que é fundamental. Ficar atento somente com o vírus, Eduardo, e esquecer do demais. Não tem jeito, né? É verdade. Como estávamos conversando com o Dr. Giovanni, e ele estava nos explicando que depois dessa curva do coronavírus descer, tem uma tendência de outra curva a subir, que é a curva social, a curva da fome, a curva das outras doenças que não foram tratadas por conta da coronavírus, do diabetes, da hipertensão, da cardiopatia. Então, vai ter uma tendência de subir essa curva com esses problemas, também sobrecarregando o nosso sistema de saúde. O psicológico também. Sim, a questão psicológica também vai ter uma curva altíssima nessa questão psiquiátrica. É a grande verdade, que vai ficar sequelas profundas. Depois, e nós vamos passar, nós vamos vencer essa crise, se Deus quiser, mas vai ficar sequelas profundas, dolorosas, que não vai ser fácil não superá-las. Não vai ser fácil não. Tanto na área da saúde, lentamente a gente vai recuperando, mas no setor financeiro, recuperação das indústrias, empregos, acima de tudo, vai ficar uma sequela muito, muito profunda, dolorosa, e que vai ter que ter o quê? Muita humildade, cooperação, participação de todos, e deixar de lado as miscuinhas particulares existentes e tirar proveito. Que coisa triste, gente querendo tirar proveito político em cima desse problema sério que está acontecendo. É Não verdade. dá pra misturar, é muito triste. Depois que passar
essas calamidades, a humanidade não vai ser mais a mesma. O comportamento será outro. O comportamento será outro. O ser humano não vai ser mais o mesmo, porque de via de fatos, algumas percas, né? Algumas famílias vão perder seus entes queridos, né? Isso vai causar sofrimento, e sem falar no medo que ficou dentro de nós, o fator psicológico que ficou na gente, principalmente nós, pessoas de idades, que temos imunidade baixas, nós temos um medo de pegar, de ser transmitido essa doença. Porque ela, no nosso grupo, ela é praticamente letal. Então a humanidade não será mais a mesma. Nós temos que ter cuidados grandes e entender uma coisa que é muito importante. A gente fica ouvindo o dia inteiro, nos meios de comunicações, notícias distorcidas de todo sentido. Existem comunicadores altamente otimistas, que está tudo bem, vai tudo tranquilo, e outros que levam ao fundo do poço, nem o céu nem a terra. Então, e deixa as pessoas confusas. A grande verdade é que a gente tem que acompanhar e sabe que o problema existe, é no mundo inteiro, então cabe a nós fazer uma avaliação pessoal e tirar nossas conclusões. Eu quero partir para uma aventura. Diz que não existe nada, eu vou para a rua, estão dizendo, e depois ficar chorando em cima do leite derramado não adianta mais. Então, tira suas conclusões, eu me cuido muito. Eu me cuido a mim e também os meus amigos. Porque eu estou me isolando e eu recomendo, enquanto estiver existindo este problema, não existem vacinas e nem remédios. Por enquanto, nada comprovado. Portanto, o melhor remédio e a melhor vacina é o isolamento. Vamos ficar em casa. Vamos evitar estar na rua, somente o necessário. Se a senhora tiver que sair no médico, um especialista, ou numa farmácia, o faça, o senhor também, mas faça de forma muito, muito delicada, com todos os seus requisitos, como manda o protocolo da saúde. Se fizer assim, está garantindo a sua saúde e prolongando a sua vida. É verdade. Como comprova, né, os países que se anteciparam no isolamento social e estão passando por essa pandemia com mais tranquilidade, né? Os que se retardaram a fazer o isolamento social, que é a única vacina que temos, a única medicação que temos para o problema, os que retardaram estão sofrendo a agonia. Como o Brasil vacilou um pouco em fazer logo esse isolamento social. Quando a Organização Mundial de Saúde, quando as autoridades mundiais de saúde indicaram a pandemia, era para o Brasil ter entrado logo no isolamento social antes do carnaval. Mas fizeram o carnaval, fizeram partidas de futebol e o resultado nós estamos colhendo agora. Foi triste quando predominou o lado financeiro e o lado de egoísmo de muitos estados que afirmavam que foram orientados antes do carnaval, que já estava surgindo esse problema e não era aconselhável fazer. Mas não, primeiro tinha que atender os carnavalescos. Não pode ficar parado, vamos fazer sim. E esses estados que fizeram, está alastrando cada vez mais. E para poder justificar o carnaval, liberaram o futebol, dia de grandes clássicos no Brasil. No meio da semana, Grenal, Fla-Flu e outros clássicos que aí saíram, para no dia seguinte, aí sim, vamos aderir ao movimento, vamos isolar, não tem mais. Por que não fizeram antes do carnaval e antes do futebol? Este foi um detalhe, uma falha gigantesca que aconteceu aqui no nosso país. É verdade. Então, o fruto que o país está colhendo é um fruto amargo, por causa da não antecipação desse isolamento social. Como disse aquele grande caipira alegre e faceiro, quem planta, colhe. Plantaram mal, estão colhendo mal. Deviam estar mais atentos. Mas, Eduardo, quero te agradecer e depois nós vamos combinar mais umas conversas aprofundadas, porque em seguida nós vamos ter
um ilustre convidado. Obrigado pela presença, Eduardo. Muito obrigado, quero agradecer a TV Cidade, também a Popefar, por mais uma oportunidade de estar participando do programa A Popefar, e dizer para vocês, fique em casa. Precisando sair para alguma necessidade, use a máscara, lave as mãos, use água, sabão. Na falta da água, do sabão, use o álcool gel, mas não fique sem lavar as mãos e fique em casa. Muito bem. Bem, agora nós vamos conversar com o ilustre convidado. Ele se prontificou, sempre disposto, muito atencioso, um dos grandes especialistas em ortopedia na nossa cidade, hein? Dr. Giovanni de Bortoli, aqui no programa da Popefar. Estou falando aqui no canal 14, TV Cidade, o programa da Popefar. Eu tirei a máscara momentaneamente por uma questão didática. Eu acho que todo mundo tem que usar máscara, mas eu acho que para didática, para a gente se entender, fica mais fácil de eu falar para vocês sem a máscara. Bom, me pediram para falar sobre o coronavírus e sobre alguns efeitos do coronavírus na saúde das pessoas, não só a saúde relacionada diretamente a uma infecção ou possível infecção, mas também o que pode afetar na saúde geral das pessoas, o coronavírus. Bom, as pessoas me perguntam o que eu acho, o que eu não acho sobre a epidemia, sobre o quanto isso pode evoluir no estado ou não. A gente está vendo um aumento de casos, sim, mas ao mesmo tempo eu tenho acompanhado um maior cuidado em relação, tanto em relação ao sistema médico, hospitalar, ao sistema público e às pessoas, assim. Eu acho que esse distanciamento inicial foi importante, porque ninguém tinha muita ideia do que se devia ter feito ou não. Deu tempo de algumas estruturações e agora essa política do governo de dividir cidades de acordo com a incidência, a mortalidade e assim fazer ou não algumas modificações no que pode funcionar, eu acho que isso é extremamente salutar. Em relação à farroupilha, eu acredito que a população toda, também aos órgãos responsáveis, mas principalmente a população toda está de parabéns. Desde sempre se respeitou muito a quarentena. Hoje você vê todo mundo de máscara, é muito raro ver uma pessoa sem máscara. Isso é provado cientificamente que muda, né, a propagação da doença. Claro que existem muitas coisas em relação à doença que a gente não entende em termos de comportamento, em termos de mortalidade ou não, em termos de tratamento, muitas discussões, muita notícia falsa, sabe? O que se tem de concreto é que realmente não se tem vacina. A vacina vai demorar para chegar, a gente só vai estar protegido em duas situações: ou você já pegou o vírus ou você fez uma vacina. Então, hoje, os primeiros laboratórios vão começar a produzir a vacina em setembro ou outubro. Os testes começaram em humanos já, mas a gente acredita que antes do final do ano não existe uma perspectiva de vacina. Quanto à infecção ou não pelo vírus, isso é muito relativo. A resposta imune do organismo parece que ela é mais responsável pela mortalidade do que o próprio vírus. Eu digo parece, porque as coisas estão se desenhando ainda nesse sentido. Respostas muito agressivas do organismo talvez sejam as responsáveis pela mortalidade de alguns pacientes. E não dá para rotular pacientes de risco ou não. Às vezes eu tranquilizo alguns pacientes que vêm no consultório, mas doutor, eu sou um paciente de risco porque eu tenho tal idade, ou porque eu fiz cirurgia bariátrica há 1 ano. Isso não é assim que funciona, tá? As pessoas têm que ser avaliadas caso a caso. O fato é que o cuidado é o principal, e ser exposto, se for exposto, ser exposto à mínima quantidade de vírus possível, né? Existem vários fatores relacionados indiretamente ao vírus que estão prejudicando as pessoas de sobremaneira. A questão psíquica de muitas pessoas foi muito afetada pela quarentena. Tem muita gente com depressão, transtorno de ansiedade, que precisa ver isso com cuidado, porque isso traz um prejuízo tremendo para a pessoa e para a sociedade de modo geral.
Existem muitas doenças crônicas que não estão sendo tratadas de acordo, porque ou o paciente tem medo de ir ao médico, ou não encontra às vezes o seu médico trabalhando. Não dá para negligenciar as outras doenças, as outras patologias, não dá para deixar de tratar a pressão alta, não dá para deixar de tratar o diabetes ou outras doenças que você tenha com medo do vírus. Não dá para pensar só no vírus diretamente. Sim, tem que se cuidar, mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que um meio termo é muito importante. As pessoas não vão deixar de ter dor, as pessoas não vão deixar de ter um infarto, de ter um derrame. Então, manter os cuidados com a saúde, na medida do possível, se manter ativos mesmo em casa. Tem 1000 formas de fazer exercício, manter um cuidado extremo com a alimentação. Tem pessoas que estão se perdendo nesse ponto, perdendo o foco na alimentação. Já que eu não faço exercício, então eu não tenho motivação para buscar isso. Então eu acredito assim, tentem achar um equilíbrio. É extremamente difícil, o equilíbrio é extremamente difícil, mas eu acredito que dê para se encontrar o equilíbrio. Eu tenho muitos pacientes de idade com artrose que estão em casa, com dores articulares que estão em casa. Às vezes as pessoas veem algum familiar ou o próprio paciente com máscara, álcool, enfim, todos os cuidados. A gente orienta alguns tratamentos, porque a dor também é uma péssima conselheira, né? Então, o paciente em casa, isolado, com dor, é difícil manter a cabeça boa, é difícil, e uma coisa vai levando a outra. Um aspecto que as pessoas esquecem é que o aspecto emocional influi muito na imunidade. E o que a gente não quer numa pandemia é ter uma imunidade baixa, né? Então tem muitos cuidados que dá para se tomar para se manter bem, razoavelmente bem no meio de uma epidemia dessas. O fato é que vai passar, o fato é que não vai ser tão trágico quanto se pensa, desde que as pessoas tenham responsabilidade. Tendo responsabilidade, eu acho que tudo vai dar certo. Assim. Não deixem de se cuidar, não deixem na medida do possível, telefonar para alguém, conversar com alguém, identificar se alguém precisa de uma força, de uma mão, principalmente nesse aspecto psíquico da solidão, ou eu não posso ir no mercado, eu não posso sair, eu sou um paciente realmente com muitas patologias, eu tenho muito medo. Entrar em contato com alguém, vamos ser solidários nesse ponto. As pessoas acham que ser solidário é só doar dinheiro. Na verdade, ser solidário, às vezes um bom dia é ser solidário, às vezes a questão toda é um carinho, a pessoa se sentir acolhida por alguém é muito melhor do que receber uma doação em dinheiro, enfim. Claro, não sejamos hipócritas que não precisam de dinheiro, mas o que eu quero dizer é que nem tudo né? A gente vê muita gente padecendo de medo crônico, né? Assiste TV e depois não consegue dormir, porque o vírus pode estar me espreitando a qualquer... Vamos, ter calma, vamos se cuidar, vamos manter um nível de sanidade mental à medida do possível. Assim. Evitem muita informação, tem muita informação falsa circulando em WhatsApp, em redes sociais. Meu Deus do céu, tem cada bobagem que a gente vê, e isso serve para apavorar mais as pessoas, né? E tem gente, às vezes, de nome falando bobagens, ou nos meios de comunicação, vamos colocar assim. E aí, a pessoa tem credibilidade, mas o que ela fala é uma imensa de uma bobagem. E isso é terrível para a opinião pública, é terrível para o aspecto da população. Então, assim, a mensagem que eu deixo assim, se cuidem, nós vamos passar pelo coronavírus, nós vamos ficar bem, mas não deixem de tratar as outras coisas, porque a quarta curva que os trabalhos mostram é a questão psíquica, que vai ser bem extrema, a pobreza, a questão econômica,
E a terceira curva são as doenças crônicas que deixaram de ser tratadas nesse período, ou por medo, ou por não ter acesso ao sistema. Ah, as consultas e tal ambulatório fecharam. Não, mas espera aí, e o diabético, e o hipertenso, e o cardiopata. Então, não deixem de cuidar do resto, não é só o vírus que mata, viu? As outras doenças matam tanto quanto ou muito mais. Então, a minha mensagem é essa: não deixe de se cuidar dos outros aspectos, tanto físicos quanto emocionais. E a questão de economia, essa eu não vou abordar, porque eu acho que não compete a mim de saber ou não. Mas do ponto de vista médico, eu acho que a gente tem que ver a pessoa como um todo. Não é só um vírus, não é só um joelho, não é só um quadril. A pessoa é um todo. Busquem se cuidar de uma forma global e não só álcool gel e máscara. Não é bem assim, sabe? Tá? Então eu queria deixar uma mensagem para vocês de cuidado, de apreensão que todos estamos, mas também de alento e uma mensagem de cuidado. Se cuidem no sentido global e não só em relação ao vírus. Bem, aqui encerramos nosso programa de hoje, prometendo voltar na próxima semana com mais um programa da Pulpifar. A todos um grande abraço e fiquem em casa, se cuidem.